Criança tá lá, você não sabe a qual medicamento ela é alérgica, e ela toma uma dipirona, começa a ter uma regiões avermelhadas, começa a ficar toda avermelhada, começa a ficar rouca, e você não sabe o que fazer. Ei, enfermagem! Anafilaxia na pediatria. Como conduzir? Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero ensinar para você em detalhes sinais e sintomas e o tratamento sobre a anafilaxia na pediatria. Isso mesmo, anafilaxia pediátrica. Então, para você ficar por dentro de todos os detalhes e não perder nenhuma informação, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Mágica. Ei, se você caiu de paraquedas aqui no Descomplica Enfermagem, vou pedir para você clicar no botão de inscrever. Inscreva-se no canal e faça parte da família Descomplica Enfermagem. Na realidade, a gente tem um sonho de chegar a 500 mil de inscritos e a gente está bem pertinho, mas a gente precisa da tua ajuda. Então, não perca tempo. Clique agora mesmo no botão de inscrever e faça parte dessa grande família. Ivo, anafilaxia, o que é isso? Anafilaxia é uma alergia grave? Embora muitas pessoas dizem que sim, a anafilaxia ela não é uma alergia grave. O que é a alergia? A alergia é uma resposta local de um determinado alérgeno, alguma coisa provocou um contato conosco e a gente desenvolveu uma reação local ali, os nossos leucócitos se proliferaram para nosso sistema imunológico foi ativado para lutar contra aquele possível invasor. A realidade é que a anafilaxia ela é uma reação multissistêmica. O que é isso? Envolve diversos sistemas do corpo humano, como por exemplo, sistema circulatório, sistema metabólico, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema tegumentar. Então, a gente foi exposto a algum alérgeno e o nosso corpo respondeu com uma resposta exagerada, uma resposta exacerbada, multissistêmica contra aquele alérgeno. A anafilaxia ela tem um início agudo. Ela está aqui, ó. Você tomou um medicamento, tomou um camarão, em 5 minutos ela já tem a sua resposta, ela já tem a sua evolução. E ela pode ser potencialmente fatal. Por quê? Porque ela provoca vasodilatação, ela pega o vaso sanguíneo e dilata, de forma que a pressão do paciente cai drasticamente, o paciente fica com hipotensão. E se ele fica com hipotensão, o sangue não chega nos tecidos, é o que a gente chama de choque. Choque é uma hipoperfusão tecidual, não está chegando sangue, oxigênio nos tecidos. E esse choque é conhecido como choque anafilático e o paciente pode evoluir a óbito. Tudo isso devido a essa reação multissistêmica do nosso organismo. Ivo, quais são as causas? O que é que pode provocar anafilaxia nos pacientes? No Brasil, o principal índice de reação anafilática nos pacientes são medicamentos. Antibióticos e analgésicos estão no top 1 de medicamentos que mais desenvolve reação alérgica. Depois dos medicamentos vem alimentos como, por exemplo, fruto do mar, crustáceos, camarão, leite, certo? Então, alimentos provocam essa reação anafilática. Em terceiro lugar, a gente tem picadas de inseto, como por exemplo, abelha, vespas, formigas. Só um parêntese aqui, teve uma vez, eu estava na escolinha ainda, fui pegar minha irmã na educação física e eu estava passando em frente a um condomínio, tinha uma árvore lá com um enxame de abelhas, obviamente, né? Enxames é o coletivo de abelhas. E eu não tinha visto esse enxame e eu passei, todas as abelhas vieram me picando aqui. Eu devo ter recebido, sei lá, umas 50 picadas de abelha, meu rosto ficou todo inchado, cheio de bolotas, mas eu não tive nenhuma reação alérgica. Graças a Deus, porque se eu tivesse, com certeza, eu teria evoluído para uma possível intubação. Graças a Deus, Papai do Céu me salvou. Você entendeu qual é o conceito da anafilaxia, você entendeu qual é a causa, o que é que mais provoca, mas como é que você vai conseguir olhar para um paciente e falar que se de fato ele está com uma crise anafilática ou não? Então, existem 2 critérios que a gente deve ser levado em conta. Critério número 1, como é que a gente vai suspeitar desse paciente se ele está com crise anafilática
ou não? Primeiro, ele vai ter um início agudo de uma doença, que pode ser minuto ou horas, com envolvimento da pele ou mucosa. Então ele vai ter uma placa eritematosa, ele vai ter ali uma urticária, ele pode ter uma coceira, um prurido, tanto na pele como em mucosas. Então preste atenção, ele vai ter comprometimento da pele, mais algum comprometimento respiratório, como por exemplo dispneia, edema de glote, broncoespasmos, estridor. Se ele tiver comprometimento de pele e envolvimento do sistema respiratório, esse paciente está com uma crise anafilática, ok? Ou ele vai ter comprometimento de pele e uma hipotensão. Ele vai ter uma pressão arterial reduzida, provocando uma disfunção nesse paciente, de forma que ele tenha ali uma inconsciência, que ele desmaie, alguma coisa assim. Então, comprometimento de pele mais uma hipotensão também é uma possibilidade. Ou esse paciente vai ter comprometimento de pele e sintomas gastrointestinais, como por exemplo cólicas abdominais, vômitos, diarreia, tá certo? Esse terceiro não é tão comum. O mais comum é o primeiro e o segundo, comprometimento de pele associado a um comprometimento respiratório ou comprometimento de pele associado a uma hipotensão. Esse é o primeiro critério. Se o paciente tiver esses sinais, há uma grande indicativa dele estar com anafilaxia. Observa que nesse primeiro critério é obrigatório ele ter o quê? O que é comum? Reação de pele, alguma alteração cutânea. O segundo critério que eu vou te falar aqui, ele não necessariamente precisa ter uma alteração cutânea. Se esse paciente já estiver hipotenso, com a pressão baixa, ou algum comprometimento respiratório e você sabe que ele já era alérgico a, por exemplo, crustáceo, a camarão, e ele foi exposto ao camarão novamente, então ele foi exposto ao camarão, começou a ficar rouco, começou a ficar cansado, não precisa ter comprometimento de pele, né? As urticárias. Você já fecha o diagnóstico também de anafilaxia. Entendeu? O segundo sintoma mais comum, cerca ali de 40% a 60%, são sintomas respiratórios, como dispneia, sibilo, edema de glote, rouquidão, ok? Por fim, cerca de 30% dos pacientes apresentam hipotensão, apresentam esse comprometimento cardiovascular, tontura, síncope, desmaio. Vamos entender agora qual é o tratamento. Como toda e qualquer emergência clínica, o tratamento para anafilaxia é fazer o famoso ABC, abrir as vias aéreas do paciente, B, checar a ventilação e C, avaliar o estado circulatório. É o que vai dizer se esse paciente está grave ou não. Fez o ABC, viu que ele está com anafilaxia, o que a gente vai fazer? Você vai administrar adrenalina nesse paciente, a ampolazinha de adrenalina, adrenalina pura. E na pediatria, a dose da adrenalina é de 0,01 miligramas por quilo. Eita, complicou, né? Calma que tem um macete, mas você quer saber que macete é esse? Quer saber? Se você quiser saber qual é o macete, clica aqui no botão de gostei se você estiver gostando desse conteúdo. Vai, clica no botão de gostei, só vai liberar o macete. A dica, depois clicar no botão de gostei. Clicou? Pronto, agora que você clicou, preste atenção. A dose de livro é de 0,01 miligramas por quilo do paciente. No paciente pediátrico, você vai pegar o peso e dividir por 100. Então, se o paciente tiver, por exemplo, 30 quilos, você vai pegar 30 e dividir por 100, que dá um total de 0,3. 0,3 o quê? 0,3 miligramas, que equivale à mesma coisa que 0,3 ml. Se o paciente tiver 10 quilos, aí você vai fazer 0,1. Você pega 10, divide por 100, dá 0,1. 0,1 miligrama você vai administrar no paciente. Onde? Via intramuscular, no vastolateral da coxa, certo? Não é por via endovenosa, é por via intramuscular. E você pode repetir isso de 5 a 15 minutos se você perceber que o paciente não tem melhora. Depois de fazer o ABC, essa avaliação primária, administrar adrenalina, a terceira intervenção que você vai fazer é expansão volêmica, é fazer volume nesse paciente. E como é que você vai fazer volume? Preste atenção. Nos primeiros 5 minutos, você vai fazer de 5 a 10 ml por quilo. Se uma criança tem, por exemplo,
10 quilos, se você quer utilizar 10 ml por quilo, você vai fazer 100 ml nos primeiros 5 minutos. E depois desses 5 minutos, você vai fazer 30 ml por quilo na primeira hora. Então, de 5 a 10 ml por quilo nos primeiros 5 minutos e 30 ml por quilo na primeira hora. Como é que a gente faz essa expansão? Pode ser com o soro fisiológico. Ivo, eu vou precisar oxigenar esse paciente? Então, ABC, adrenalina, expansão volêmica. O quarto passo é oxigênio se necessário. Se ele estiver saturando menor do que 95, a gente pode colocar um catéter nasal ou uma máscara não reinalante nesse paciente. De maneira geral, é isso que vai tirar o paciente de uma crise anafilática da emergência, que vai fazer com que a vida dessa criança seja salva. Todavia, a gente tem algumas medidas adicionais. Mas antes, que ficou claro que você vai fazer uma avaliação primária, adrenalina, volume e oxigênio são os 4 passos que salvam a vida na anafilaxia. As medidas coadjuvantes, elas vão ser como uma medida para evitar com que isso surja novamente. Quais medidas são essas? O médico ele vai prescrever antihistamínicos, como por exemplo, prometazina, ranitidina, difenidramina, certo? Antihistamínicos. E também pode prescrever corticóides como prednisona ou a prednisona, certo? E aí, óbvio que as doses também são por quilos, certo? Mas não é isso aqui, não são os corticoides, não são os antihistamínicos que vão salvar a vida dessa criança. O que vai salvar a vida dela é adrenalina, volume e oxigênio. Agora eu te pergunto, conseguiu entender direitinho? Conseguiu entender o passo a passo que você vai fazer com essa criança? Entendendo sim a definição, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento. Eu acho que ficou muito bem separadinho nessa videoaula tudo que você precisa saber diante de uma anafilaxia. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir mais uma vez para você clicar no botão de gostei. Clique no botão de gostei para eu entender que vocês gostam desse conteúdo. Vocês querem que eu traga mais assuntos sobre emergência pediátrica? Atualmente eu sou enfermeiro de um hospital infantil, de uma emergência de um hospital infantil. Hospital Infantil Albert Seidel. Estou lá na porta da emergência do hospital, esperando pelas crianças que por algum motivo tem alguma emergência. E se você quiser mais conteúdo de emergências pediátricas, comenta aqui embaixo que eu tenho o maior prazer de fazer e gravar esses conteúdos para vocês. Combinado, pessoal? Beleza? Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, ei, tá perdendo tempo, clique agora no botão de me inscrever e faça parte da família desse conteúdo de enfermagem. Ó, tem um aviso muito importante para dar para você. Você viu que nessa aula aqui eu acabei falando de vários termos técnicos, né? Falei sobre hipotensão, hipertensão, urticária. Você ainda tem dúvidas sobre termos técnicos? Ó, eu posso te ajudar. Eu tenho uma apostila digital, um e-book, só sobre termos técnicos. Vou deixar ela aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a ela, tá bom? Assim vai facilitar bastante os teus estudos. Se você, porventura, no seu plantão encontrou alguma palavra que você não conhecia, pega ali o teu celular e vê aquele termo técnico. Beleza? Link tá na descrição. Vou ficando por aqui, mas você não. Ei, quer mais vídeos de urgência e emergência? Tem uma playlist aqui só sobre urgência e emergência, vai? Clica lá e vem maratonar o Titio Ivo. Chega de maratonar Netflix. Vem comigo maratonar o Titio Ivo. Valeu!